Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou aguardar mais um pouquinho para o Instagram tá entregando pro pessoal. Em seguida a gente já começa. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aguardar mais um pouquinho. O Instagram não entregou ainda nem para outra conta. Boa noite, Anne. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bem? Vou estar mandando aqui pro pessoal também. Saber que a gente já entrou. Bora lá, que hoje a gente vai fazer uma live diferente. Essa não é da live do projeto Conhecendo Autoras Nacionais, mas a gente vai conhecer uma pessoa que também escreveu um livro. Então hoje, querendo ou não, a gente vai falar de livro. Coisa boa. Só aguardar aqui mais um pouquinho para estar entregando pro pessoal. E a gente já inicia. Hoje eu coloquei bastante no store aqui do Instagram os lançamentos que estão tendo, né? Principalmente pela Ler Editorial. Tem da Sarah Mercury e tem da... Ai, gente, olha, eu esquecendo os nomes. Tô terrível pra guardar nome. Tem bastante pré-venda lá na Ler, então não deixe de entrar lá, vocês podem estar vendo. Tem bastante livro na promoção. Se vocês colocarem o cupom de desconto que eu coloquei aqui, tem desconto no frete também, então super vale a pena estar olhando. Temos lançamento também da autora Taigê. A Taigê está aí com o livro em pré-venda na Amazon. E não deixem de ir lá, curtir, comprar. Esse livro dela é maravilhoso. Tive a oportunidade de ser beta desse livro dela, então não deixem de conhecer essa história, é uma história bem engraçada, vocês vão se divertir bastante, muito legal, então super indicação aí. Boa noite. Boa noite, Fred. Ah, hoje o bebezinho do Fred faz um aninho. Pedro, lindo da titia. Titia ama este bebê lindo. Tá fazendo um aninho hoje. Então, parabéns, muita paz, muita saúde, muitas bênçãos na vida de vocês. Titia não esqueceu, não, hein?
Então, boa noite. Eu vou liberar aqui para a Yane entrar. A Yane é a nossa convidada de hoje. A Yane participou deste livro aqui, ó, com esse nome maravilhoso chamado Superação. Então, a gente vai estar recebendo a Yane aqui para a gente conversar um pouco aqui, para vocês entenderem um pouco da história dela, para a gente comentar sobre esse assunto que hoje tá super em alta. Yane, quando você quiser, me manda a solicitação aqui para me te liberar. Vou estar aceitando aqui. Já recebi. Oi, oi, boa noite. Uma ótima noite, Jana. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tudo tranquilo. Estava na perfeita correria da ordem. Tá tudo certo. Como? Na perfeita correria da ordem. Tá tudo certo. Então tá tudo certo. E você, tá bem? Tudo tranquilo também, tudo em paz. Nessa perfeita correria que faz parte da vida da gente mesmo. Pois é, né? A gente não consegue, a gente até fala que vai desacelerar um pouco, mas a gente não consegue. A gente desacelera ali em algum canto, daqui a pouco, quando vê, a gente já tá com o pezinho ali, indo mais pra frente. Adiantando outro. Exatamente, mas faz parte da vida, né? É isso mesmo. E, Anny, então eu queria aqui que você se apresentasse. O Instagram tá demorando a entregar, porque eu tô até com a minha outra conta aberta, e ele não entregou ainda para minha outra conta, que eu tô ao vivo. Então ele tá demorando um pouquinho, mas aí eu já que vai ficar gravado de qualquer forma. E aí eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falar um pouquinho de você para o pessoal estar te conhecendo. Então, uma ótima noite, pessoal. Eu sou Yane Santos, eu sou enfermeira, hipnoterapeuta, trabalhando nessa área nova de autoconhecimento para mim, depois de tantos anos trabalhando na enfermagem, com o cuidar do outro, eu comecei a cuidar um pouco diferente. Além do corpo físico, hoje em dia, eu busco transformar vidas, transformando aquilo que está aqui dentro da gente, né? Dentro da nossa mente. Porque foi assim que eu consegui me libertar das dores. E dores, quando eu falo, não são dores físicas, são dores emocionais que eram relacionadas ao vitiligo. Então, assim, isso mudou tanto a minha vida, transformou tanto a minha vida, transformou tanto quem eu sou, que eu falei, não, eu tenho que compartilhar com as outras pessoas. Isso que eu sinto. E aí, hoje eu atuo em Salvador, atuo presencialmente aqui em Salvador, mas também atendo online. E essa jornada do vitiligo, que antes eu nem aceitava, trouxe várias outras questões juntos, né? Veio ansiedade, veio depressão. Então, assim, foi aquele mix de doenças que tipo, eu usava elas para chamar atenção, para me achar diferente, para me achar importante, e nem queria aceitá-las. Então, era uma mistura de dor e sofrimento, mas que também trazia por trás algum benefício para mim, que conscientemente eu não enxergava, é claro, né? Mas a mente subconsciente, ela traz muitas coisas que a gente sequer imagina, né? Ela tá aí, é uma verdadeira caixa de Pandora. É perfeito.
Assim, muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente vai deixando meio que de lado. A gente vai sentindo algumas coisas, a gente fala, depois eu vejo isso. E vai na correria do dia a dia. Só que tem uma hora que o seu corpo começa a cobrar esse preço, né? Então aí fala assim, olha, bora parar aí, você precisa aí olhar para você, né? Ontem mesmo eu falei que você está fazendo uma live, eu até comentei, né? Eu falei assim, quando fala de ansiedade, é uma coisa que o Creio falava que eu falei, gente, é muito certo isso. Que ela vem exatamente para mudar alguma coisa na sua vida que não está certo, né? É uma coisa que não está dando mais para você continuar ignorando ela. E é o momento da mudança, só que algumas pessoas estão abertas a mudar, outras não. Então, é difícil, é complicado. Mas a gente, que nem eu falei, não desistir, porque problema vai ter, dificuldade vai ter, mas a gente tem que sempre buscar, tá se aprimorando, tá melhorando. 1% cada dia e a gente tem que ir seguindo a vida, né? Com certeza. E, Jana, é importante falar que não só a ansiedade, mas toda doença, né? Assim, e aí é uma corrente que hoje em dia eu tenho estudado cada vez mais e que eu acredito que toda doença é exatamente essa oportunidade de mudança. A gente só precisa entender o que é que ela vem dizer pra gente. E a ansiedade faz isso com muita força. Porque quando você toma um remédio para ansiedade, você simplesmente tapeia, faz uma maquiagem ali para não sentir, para não encarar um problema, mas quando você para ou quando você é submetido a uma pressão maior, por mais que você esteja tomando remédio, ela vem cada vez mais forte. Porque não dá para a gente viver a vida anestesiado, né? Exatamente. Ela realmente, ela só mascara ali o problema que você está tendo, você vai acabar ficando viciado e nunca vai resolver o seu problema. Porque a ansiedade, como a gente já aprendeu, né, depois de muita luta, eu falo porque assim, eu passei por muitos tratamentos para saber que eu tinha ansiedade. Quando eu fui a primeira vez para o hospital com crise de ansiedade, eu não imaginava, mas eu achei que eu estava tendo aquele sentimento de morte que a gente tem, né? Então, eu senti as minhas mãos adormecerem, eu não estava sentindo meus pés, o coração começou a disparar e eu falei, meu marido, eu tô tendo um infarto. A primeira coisa, meu coração disparou muito, eu não senti as mãos. Falei, tô tendo um infarto. Falei, vamos pro hospital. Cheguei no hospital, aí tem aqueles tem médicos e tem médicos, né? E aí ele falou assim, você não tem nada, você tá bem. Deixa ela ali num cantinho ali, eu tive que entrar de cadeira de roda, porque eu não conseguia andar. Então, aí eu tava desesperada, achando que ia morrer. Então o médico falou assim, ó, você não tem nada, examinei, sua pressão tá ótima. Você não tem nada, então deixa ela sentada aí um pouquinho, que aí vai resolver. Dá um soro para ela que resolve. E eu achei aquilo um cúmulo. Eu queria pegar o médico pelo pescoço. Eu falei, não é possível, gente. Eu estou sentindo tudo isso e está dizendo que eu não tenho nada. Mas é exatamente. Quem passa pela ansiedade, os sintomas é muito grande no corpo, dói o corpo, você sente falta de ar, o coração dispara, as pernas tremem. Tem todo um sintoma que você sente, mas quem está do seu lado fala assim, gente, mas não tem nada. Né? Então, só quem passa que sabe. Para algumas pessoas que não entendem esse problema, é frescura, vai fazer alguma coisa, vai lavar uma louça que passa, não entende, não sabe que isso pode ocasionar em outras coisas futuras, né? Não é uma coisa que você tem que deixar para lá, você tem que resolver. Porque ela está ali porque tem alguma coisa ali que você tem que resolver que não está dando mais na sua vida. E se você não chegar a buscar um tratamento, é muito complicado, porque você começa a deixar de fazer algumas coisas na sua vida, né? Ela começa a te paralisar. Sandra, você falou que está travando um pouco. Sou eu ou a Iane? Qual de nós duas está travando? Fala aí para mim, por favor. Gente, boa noite novamente para quem está entrando aí. Bora chamar aí o pessoal para falar desse tema, que é um tema aí que está bem em alta, porque hoje nos estudos a gente vê a quantidade de pessoas que estão sofrendo com doenças emocionais, né? Ansiedade, depressão, crise de pânico. Então, assim, vai ser uma live bem gostosa para vocês saberem um pouco da experiência que tanto eu como a Iane tivemos na vida, né? Eu estou travando. Pera. Agora melhorou, Jana. Estava travando um pouquinho para mim, mas agora melhorou. Mulher,
Eu tava entendendo com atraso, mas tava entendendo, tava acompanhando, por isso que eu não interferi, mas agora melhorou. Então tá bom. Se eu começar a travar de novo, vocês me falam aí, por favor. E então, aí é isso, assim, às vezes as pessoas que não conhecem, né? Tem algumas pessoas da família que não conhecem, então acha que é escura, acha que é bobeira, ai, deixa pra lá, vou pagar médico, vou atrás disso. Ou mesmo o preconceito de falar, eu estou passando em terapia, estou passando com a psicóloga, porque muitos têm essa vergonha, né? Se eu falar que eu estou passando em terapia, vão achar que eu sou doida. Então, aí fala, não vou procurar. Não vai procurar tratamento pensando no que os outros já vão pensar de você. Essa é uma das causas que faz você ter ansiedade. Porque você fica pensando no que o outro está achando de você. E você deixa de se cuidar e de viver a sua vida. Então, a gente tem que... Tá travando de novo, gente? Não. Não. Tá ótimo. E, Jana, você falou uma coisa importante, porque essa questão do preconceito, de olhar essa questão das doenças emocionais, de cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, é uma coisa que persiste, né? Hoje em dia já é bem melhor do que na geração da gente. Eu lembro que minha mãe queria levar minha irmã para um psicólogo com 14, 15 anos há um tempo atrás. Há um tempo não, né? Há algum tempo atrás, era o que? Há 30 anos atrás. E ela dizia, não, que eu não sou maluca, né? Então, esse estigma, apesar de ter diminuído, ainda existe, né? Mas, graças a Deus, a gente tem diminuído, porque o conhecimento, só o conhecimento para fazer a mudança disso. Até porque, hoje em dia, a gente tem acesso a conhecimento, e conhecimento bom, de qualidade, com uma quantidade muito maior, numa velocidade muito maior, e a gente tem que estar aberto para esse conhecimento, porque esse conhecimento que pode mudar a vida de cada um de nós, né? Porque se a gente ficar com esses preconceitos do século passado, onde a informação vinha de uma forma muito mais lenta, a gente simplesmente não vai evoluir. A gente que vai se prejudicar, vai perder a oportunidade de ser o ator principal da vida da gente, né? Exatamente. Eu tava vendo, né? Eu tô até fazendo um curso que eu encontrei que é assim, é um curso pequeno, né? Mas fala o Augusto Cury, o Karnal, né? Que eles fazem duas aulas lá, eles dão duas aulas e eles estão falando isso, né? Sobre liderança, sobre ansiedade, sobre crise de pânico, porque assim, às vezes, pelo fato de você estar com ansiedade, você deixa até de performar tanto na vida profissional como na sua vida familiar. Porque a ansiedade, ela faz isso, ela trava você. Porque às vezes a ansiedade normal é aquela que assim, ai, amanhã eu vou fazer uma viagem. Você ficar com aquele friozinho na barriga, tudo bem. É uma ansiedade normal que todo mundo tem que ter. Mas quando ela paralisa, aí ela é difícil. Porque quando ela paralisa você na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos contatos que você tem com seus amigos, porque você já não quer mais ir para os lugares. Tem lugares que você não se... Exatamente. Entendeu? Porque conforme você vai travando algumas coisas na sua vida, você já vai se sentindo impotente. Então, você acha que você não é merecedor daquilo que você tem, que você não é capaz de fazer as coisas que você fazia antes. E aí, se você não tem um apoio familiar e um apoio de amigos que te incentivem a buscar e a te apoiar, não, você tem que isso daí mesmo, vai passar, isso vai melhorar. Se você não tiver uma coisa assim, tudo fica pior. Porque aí você já fica com vergonha de contar para as pessoas que você está passando por isso, você não se aceita, e pelo fato de você não se aceitar, fica muito mais difícil você descobrir a cura da ansiedade. Sim. Porque é matar um leão por dia e não é brinquedo, não. Até porque, Jana, a cura da ansiedade está onde? Né? Dentro da gente. E olhar para dentro da gente é difícil. Não é fácil. Porque, na realidade, e aí eu tô lendo aquele livro da Debbie Ford, porque pessoas boas fazem coisas ruins. E aí a gente percebe. Porque a gente quer ser bom o tempo todo. A gente quer agradar as pessoas o tempo todo. Principalmente quem sofre de ansiedade. Tem muito essa coisa de o que é que o outro espera de mim, né? Não sabe dizer o não. Tá ali muito, muito alheio a si e presente para o outro. E a gente não consegue sobreviver presente para o outro. Porque a pessoa mais importante da vida da gente nunca é o outro, sempre é a gente. Exatamente.
E aí, esse movimento enfraquece ainda mais. E é tanto que hoje eu fiz um stories falando exatamente disso, porque ele traz, eu não sei se você conhece, uma analogia ao efeito da bola na praia. Que sabe aquelas bolonas grandes, coloridas? Ele manda você colocar ela debaixo da água, né? Da praia, empurrando. E realmente, para fazer ela ficar debaixo da água, você tem que botar muita força. Oh. Qualquer distração vai fazer o quê? Subir, né? Fazer aquela explosão. E é assim que a gente faz com os sentimentos da gente, no caso da ansiedade. Quando a gente nega a nossa raiva, quando a gente nega nosso medo. E aí, aqueles ataques de fúria que você tem, às vezes, com uma pessoa que entrou na frente no trânsito, sem ligar um pisca-alerta. Eu era essa pessoa, tá? Que eu tava tendo esses ataques de raiva e eu nem me tocava. Pode falar. E eu não me tocava. Eu só percebi isso um dia que o meu sobrinho de 7 anos estava no carro comigo e ele falou, Dinda, eu falo, sim, meu amor. Quando eu crescer, eu vou poder xingar? Quando eu crescer com homem, eu vou poder xingar? Porque eu xinguei lá dentro do carro porque o cara me fechou, saindo do pedágio. E, tipo, eu tava na viagem, tava tranquila, conversando, mas de repente eu tava distraída e bum, veio. Igual a bola saindo dentro d'água quando você distrai. E aí eu falei, pô, bora lá, né? Bora olhar pra essa raiva aí, que ela tem algo a me ensinar aí, e eu tenho que aceitar que ela tá aqui. Mas como com a questão da ansiedade, o que eu aprendi? Eu não posso ter raiva, tenho que ser a boazinha. Que a gente ouve desde criança que a criança não pode ter raiva, que a criança não pode se posicionar, ela tem que dar todos os brinquedos para os outros, que ela tem que saber dividir, não é verdade? Só que a gente precisa também ter o nosso território, né? A gente precisa ter o nosso limite, né? E determinar ele e lutar por ele, né? Exatamente. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que têm essa dificuldade de dizer o não. Por quê? Porque ela tem aquela carência da rejeição, então ela vai ficar com medo de dizer não e a pessoa ficar com raiva dela, ficar chateada. Ai, a pessoa não vai mais gostar de mim se eu disser não. Então, assim, isso a gente tem que mudar, porque assim, tem hora que você precisa dizer não. Porque você não pode aceitar o que o outro está sugestionando para você se você não concorda com aquilo. Entendeu? Então, assim, essa dificuldade de dizer não, eu nunca tive. Eu nunca dizia não. Eu nunca dizia não. Quando eu dizia não, eu até falava não, mas daqui a pouco eu estava resolvendo. Eu não conseguia dizer. Até no trabalho, às vezes tinha aquelas ideias inusitadas. Que tipo, que você via que não tinha sentido, que você ia gastar um monte de energia e que não ia ter o resultado, que é tanto que no meio do caminho abandonava ela depois de você ter gastado um monte de energia naquilo. Essas missões impossíveis iam para mim, que eu era a única que dizia. Não, então bora lá. Eu não tenho dificuldade em dizer não, né? Meus problemas, assim, algumas coisas que eu acabava engolindo, que eu não aceitava, mas assim, não era em questão de eu dizer não. Era algumas coisas que eu falava assim, sabe de uma coisa? Deixa passar, não vou arrumar confusão com ninguém. E você vai engolindo. Só que tem uma hora que seu copo topa ali, né? E fala assim, ó, já era, filha. Vamos embora resolver para ontem. Então, é exatamente isso. Mas assim, eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não e sofrem. Porque tem coisa que ela não aceita, ela não gosta. Mas aí ela fala assim, ai, mas fulano vai ficar chateado comigo. É que nem eu já falei, gente, fazer o quê? Se a pessoa fala bem ou fala mal de mim, pelo menos tá falando de mim, né? Se eu tô ocupando os pensamentos dela para ela falar mal de mim, quer dizer que eu sou muito importante na vida dela. Então, eu não tô nem aí que fale mal de mim. Se eu não gostar, falo, ó, não gostei, não achei legal. E eu sou daquela também, se tiver alguma coisa para te falar, filha, olha... Antes eu deixava, eu falava, deixa pra lá. Agora, filha, já falei, não sou baú, não sou museu, não guardo mais nada, entendeu? O Cleiton abriu o meu baú. É isso aí. Não guarde, se precisar resolver, a gente tem que resolver, porque a vida é assim. E o outro tem que te respeitar. Porque, lógico que é a primeira vez que você disser não para uma pessoa que você sempre diz sim e amém, quando você disser não, ela vai estranhar. Falei, ixi, fulana tá estranha, hein? Fulana tá diferente. Não é que é diferente, você tá sendo quem você é. Naquele momento você tá mostrando quem você é. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade, mas não devia ter,
porque você sofre, você engole. Eu conheço uma pessoa muito próxima que ela fazia igual você. Dizia não, e daqui a pouco ficava, tipo, se explicando por que que disse não. Não, mas eu disse Sim. não. Ai, mas era por isso e por isso e por isso. Ai, mas olha, eu só falei não para a pessoa. Falei, não precisa se justificar o não. O não é não, entendeu? Não é talvez, é não. Então não se justifique, não fique guardando essas coisas. A ansiedade ela vai vir na sua vida mesmo. Se você for uma pessoa dessa que vai guardando, ela vai aparecer na sua vida quando você menos esperar. Do nada vai aparecer, porque a minha apareceu assim, uns simples dias eu estava em casa de boa, tranquilérrima, super saudável, e aí meu coração começou a disparar, e eu comecei a ficar nervosa, e aí mais nervoso, aí daqui a pouco eu já não estava mais ficando sozinha em casa, aí daqui a pouco eu já não estava mais querendo ir para lugares cheios, lugar cheio para mim era mesmo que a morte. Hoje em dia, assim, dependendo do local que eu tô, se tiver muita gente, o meu nervoso é qual é? Se acontecer uma briga, se eu ver assim, se é um lugar que tem muita porta, essas coisas, eu ainda tenho isso num lugar muito cheio. Porque aí eu falo assim, se tiver uma briga, dá para mim sair daqui sem eu me envolver? Não quero me envolver em briga. Então, por favor, porque eu também sou bem a barraqueira. Se vir também, a gente já acha aqui. Então, já viu, né, menina? Mas é exatamente isso. Tem algumas coisas que ainda eu me sinto confortável, mas assim, já mudei bastante. As pessoas. Tem bastante gente que eu conheço aqui, que me acompanha aqui, da família, amigos e família que está aqui. E eles sabem como que foi difícil, porque eu não ia para shopping, eu não ia para mercado, eu não ia num açougue, eu não aceitava mais ir, porque mesmo acompanhada eu me sentia mal. Né? Então, assim, ela realmente paralisou a minha vida, viajar de avião, conhecer os lugares diferentes. Então, ela impactou. Algumas coisas eu ainda preciso trabalhar? Claro, Claro. precisa. Porque como diz assim, é um processo, você tem que fazer todo o processo, é um aprendizado por dia. Então, eu tenho que estar aberta a isso, né? Eu não posso querer também me culpar. Eu melhorei só isso, mas eu não me curei totalmente da ansiedade. Então não prestou o que eu fiz. Não, você tem que entender que tudo tem o seu tempo, você vai melhorando um pouquinho de cada vez, até você se... E outra coisa, Jana, nisso que você falou importante, é que a gente precisa reconhecer as pequenas vitórias, né? Porque lembra, a mente, ela costuma enganar a gente. Então, o que ela faz? Ela tira o foco do que você fez de bom e foca naquilo que deu errado. Por quê? Porque imagine, se nossos antepassados ficassem o tempo todo olhando o pôr do sol, achando tudo lindo, a gente não estaria aqui hoje. Eles precisavam de muito mais emoções, digamos, negativas, como raiva, como medo, como nojo, para poder se livrar das adversidades do que de momentos de felicidade. Então, a natureza da gente já é inclinada para o negativo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, fiz a primeira vitória hoje e pronto. E a vida está na evolução, né? Exatamente. Então, a gente está sempre caminhando. Esses dias mesmo, eu fui fazer uma sessão com a amiga, né? Porque eu dei uma travada e eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Eu falei, bora ver isso, sozinha eu não tô dando conta. Eu falei, deixa eu pedir ajuda. Aí fui pedir ajuda. Primeira coisa, né? Que era algo que eu não fazia, porque eu era a Mulher Maravilha, ainda mais da área de saúde, então você tem que estar ótima o tempo todo. Aí eu pedi ajuda. E aí, nessa gente conversando, o que é que eu percebi? Que, por exemplo, eu tinha parado em um novo ponto cego. E, inclusive, teve relação com o vitiligo. Porque eu falei com ela, porque uma coisa para mim foi intrigante. Assim, eu resolvi a minha situação com o vitiligo, por exemplo, vai fazer um ano agora em fevereiro, coincidentemente. E aí, a gente sabe que a pele é o órgão humano que se regenera de forma mais rápida. Eu tenho percebido que as manchas têm diminuído, mas numa velocidade, digamos que lenta, para essa recuperação que eu sei da pele. Mas tudo bem, porque hoje em dia não me incomoda mais, então para mim tanto faz. E aí, de repente, um amigo que a gente
eu concluí em dezembro o MBA em hipnoterapia profissional e teve formatura, né? Então a gente conheceu as pessoas e tal. Aí ele não estava na formatura, mas em janeiro eu fui para São Paulo para o curso e encontrei com ele. E aí, como a gente passou um ano se vendo, ele passou por algumas dificuldades, problemas de saúde e acabou mudando completamente a chave dele, recuperando muito com esse poder da mente. De repente, ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele perguntou, e aí, qual o seu benefício? Por que que você ainda precisa ter o vitiligo? E aí, eu simplesmente parei, eu não sabia o que responder. E quando eu vi que eu não sabia o que responder, eu vi aí tem alguma questão. Porque, na realidade, o vitiligo, para mim, representava a forma de eu chamar a atenção. Quando o vitiligo apareceu, eu sou a filha mais velha. E com aquela história, você é mais responsável, que não dá trabalho, que é quietinha, que é certinha, que é isso, aquilo tudo. Então, assim, eu não chamava a atenção, não precisava da atenção da minha mãe no sentido de estar cuidando de mim, de estar ali me monitorando de perto. E aí, o que é que aconteceu? Quando o vitiligo apareceu, ela começou a olhar mais para mim. Quer dizer, essa era a minha percepção. Não é que ela não olhava antes, é que eu não percebia. Mesmo no início, eu também não percebia que ela estava olhando para mim por conta do vitiligo. Mas eu me culpava, porque eu via ela sofrendo, ela porque isso, eu vi o esforço que ela fazia para comprar remédio. Então, eu juntava a culpa e a necessidade de atenção. E eu falei, gente, aí ainda tem coisa para eu olhar. Porque aquela menininha, aquela adolescente, ainda está precisando de atenção. E uma atenção que não era por conta que a minha mãe não dava, era a forma como eu enxergava aquilo, né? E aí, essa adolescente agora tem uma mulher para cuidar dela, né? Não precisa ficar lá atrás. Então, assim, é essa possibilidade que o autoconhecimento, que a ansiedade, que as doenças trazem pra gente, né? De olhar o que é que está acontecendo. Porque, inclusive, em relação à ansiedade, como eu era da área da saúde, eu simplesmente nunca imaginei que eu tivesse ansiedade. Aí começa a fazer, porque eu nunca tive crise grande, mas tinha aquela coisa que me paralisava, mas que eu achava, é porque eu sou fresca. Então, por exemplo, tinha um barranco que eu fazia um escândalo para descer, é porque eu sou fresca. A escada que eu não subia até alto, porque é um medo, porque eu tenho medo de cair, sabe? Eram coisas pequenas, mas que eu achava que era natural. Porque quando a gente vê só acontecendo com a gente acha que é normal, que acontece com todo mundo. E na realidade, não. Aquilo só acontece com você, não acontece com todo mundo. Porque cada um sente de um jeito. Exato. Só que como está ali na vida da gente, a gente acha não. É normal. Então, é um movimento. E ouvir falar sobre isso é o que faz a gente despertar. Porque eu lembro que quando eu comecei a ouvir as pessoas falando, meu coração acelera, eu tenho tremores. Eu falei, eu tenho insônia, eu rolo na cama. Eu falei, eu tenho isso, eu tenho isso. Mas até então eu achava que todo mundo tinha. Sim. E que era normal para todo mundo. Né? Exatamente isso. E aí muitas pessoas falam assim, é normal, aí acha que é normal e fica vivendo com aquele sofrimento, gente. Porque quem tem ansiedade é um sofrimento constante. Porque assim, você sente, parece que você sente mais do que as outras coisas. E uma coisa que a gente tem que aprender, a gente aprendeu, né, principalmente com as mentorias que a gente fez, a gente não pode julgar a dor do outro. Porque somente quem está passando sabe a sua dor. A minha dor da ansiedade não é a mesma da Yane, mas não significa que a dor dela é menor que a minha. Então, assim, a gente tem que saber respeitar, tem que entender que, mas a Yane fez 2 semanas de tratamento com a terapeuta, curou a ansiedade dela. A Janaína tá há 10 anos. Gente, daí? Às vezes a carência, a raiz emocional dela não é a mesma que a minha. Às vezes eu tenho mais coisas que eu preciso olhar para dentro de mim, coisas que eu preciso acolher mais a minha criança interior. E assim, eu percebi nos cursos que eu fiz exatamente o perdão. O perdão é uma das coisas mais difíceis do mundo da gente fazer. E a gente acha que é uma coisa fácil, mas assim, o perdão não é só falar assim, eu te perdoo, da boca para fora. Se você não estiver sentindo.
Sim. Se realmente você não sentir aquilo, porque o perdão não é para o outro, é para você. É para você se perdoar e não ter aquele sentimento por outro. Porque o outro, gente, olha, desculpa até o palavreado, mas o outro tá para você, entendeu? Então, você tem que se perdoar e tentar olhar para você e deixar tanto ai, e se o outro achar isso? Ai, mas porque fulano falou isso? Se fulano te falou, filha, nossa, ele deve ter um amor muito grande por você, ó. Tá lembrando de você dia e noite, olha que benção. É assim, inesquecível. É inesquecível. Adoro, assim. Quando falam de mim, ai, fulano tava falando de você. Falei, gente, que top, né? A pessoa se ocupou de tirar o dia para falar de mim. É uma benção. Olha como me ama. Sinal que tem muito amor por mim. É ótimo. Não ligo. Pode falar. Fale bem, falo mal. Se lembra de mim, estou sendo suficiente na sua vida. Então, é essas coisas que a gente tem que deixar também umas coisas de lado. A gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente costumava fazer. Até assim, que é meio que quem é ansioso gosta de rotina, né? Quando qualquer coisa sai da rotina, a gente Porque entra em quer desespero. controlar, né? Porque a gente quer controlar. Quando sai do seu controle, você entra em desespero. Aí você já começa a ficar, ixi, já tô ficando meio nervosa. Já tá... Por quê? Porque aquilo saiu do seu controle. Mas o que a gente tem que tentar é difícil? Fia, porque tem dia que eu luto com ela, viu? É difícil, mas o que a gente tem que entender? Que nem tudo tá no seu controle. Nem tudo você tem um botãozinho do pausa, vai para frente, vai para trás. Nem tudo você tem. Então a gente tem que deixar a mente aberta para isso, porque senão você vai sofrer. Você vai sofrer e assim, paralisei muito a minha vida, tô retomando ela, quero melhorar cada vez mais, quero tirar assim, muitas travas da minha vida, já tirei muitas, nossa, nas mentorias que eu fiz, realmente assim, mudou muita coisa na minha vida. Coisas que eu achava que eu não era capaz de fazer. Escrevi 2 contos aí, olha, tá publicado. Parabéns. E aí eu jamais tinha essa coragem, que eu falava assim, imagina, não tem nem estudo para fazer esses negócios tudo. As mulheres que são autoras são tudo muito chique. Se eu fizer um conto, vão rir da minha cara. Por quê? Porque eu já tinha o medo da rejeição do pessoal. Eu nem tinha escrito. E eu já tinha medo da rejeição. Mas aí depois, conforme a gente vai aprendendo, eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou escrever, vou jogar no universo. Se tiver que ser, foi. Não é uma coisa que eu estou dependendo para sobreviver disso. É uma coisa que eu vou fazer porque eu gosto. Vou fazer, se der certo, deu. Se não der certo, qual foi o aprendizado que eu tive com isso? O que isso me ensinou? Entendeu? E a primeira coisa, quando eu publiquei eu publiquei um conto numa antologia do projeto da Janice, e depois publiquei um sozinho, né? Esse último eu publiquei sozinho. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, vou jogar lá, vou colocar na Amazon. Se deu certo, deu. Se não der certo, amém. Não vou sofrer, não vou ficar me questionando, ai, mas muita gente não comprou. Ai, o pessoal não gostou do meu livro. Eu não posso controlar o gosto de todo mundo. Às vezes o seu gosto não é o meu gosto. Às vezes você vai ler meu conto e vai falar, caramba, amei, me apaixonei. E outro vai ler e fala assim, odiei o conto dela, nada a ver. Não posso controlar. E faz parte, né, Jana? A gente não pode controlar. Mas, por exemplo, você fez essa parte, você entrou em ação, né? E o que é importante. Agora, Jana, só fazendo um parêntese, que a gente estava falando da questão lá em cima da doença, e a Josefa, ela falou da questão do hipotireoidismo, se era uma doença emocional. A gente não pode dizer, Josefa, que é ou que não é, mas vale a pena investigar, porque muitas vezes a doença tem um fundo emocional, só que tudo que acontece na mente, às vezes a gente projeta tanto que acaba, de fato, aparecendo no corpo físico. Então, vale a pena investigar, vale a pena você cuidar da sua saúde mental, emocional, olhar para dentro, porque doença de tireoide, o hipotireoidismo, provavelmente você devia ser uma pessoa que agia muito e o hipotireoidismo vem para dar uma diminuída no seu ritmo, né? Porque quando a glândula tireoide é responsável por ação, por agir, e o hipotireoidismo faz exatamente você ficar mais lenta, ficar mais calma, aumento de peso, são características que são relacionadas ao hipotireoidismo. Então, vale a pena olhar.
Porque uma coisa, aí eu não sei se a Jana lembra disso, mas o Dr. Carlos Ribeiro, que foi um dos nossos mentores também, eu lembro que ele dizia: a natureza não é possível, que a natureza que criou a gente há milhões, bilhões de anos atrás, ia ser burra o suficiente de fazer a gente ter uma doença autoimune, fazer o corpo da gente se destruir. E quando ele falou aquilo entrou na minha mente de um jeito que eu falei: é verdade. Não tem como. Quem criou a gente ter criado um mecanismo da gente se autodestruir. Exatamente. Então, eu acho que vale muito a pena você olhar e investigar isso, sabe? Porque, com certeza, mal não fará. Né? Ó, É, o doutor é, Carlos aqui, ó, quadro que ele deu pra gente, que é de um curso que ele fez, que é o Mereça Viver. Esse curso realmente, olha, gente, eu não sei se ele ainda tá com esse curso, mas super vale a pena vocês. E ele explica exatamente isso que a Yane estava falando. A gente tem que investigar primeiro, tem que fazer todos os exames, tudo corretinho, para realmente saber disso. Se caso for uma coisa que constatar que seja emocional, procurar um tratamento, procurar um terapeuta que possa te ajudar, né? Sempre procure um terapeuta assim que você veja que ele é bem capacitado, por indicação que seja, mas a primeira coisa, você tem que gostar do terapeuta, você tem que se tem que sentir ter conexão. confortável, né? Porque senão você não vai conseguir ter essa troca com ele, porque ele sozinho não vai conseguir fazer nada, você vai precisar participar. Então, tem que ser uma pessoa que você se sinta bem, se sinta confortável de estar conversando, um terapeuta, um psicólogo. O psiquiatra, eu falo por minha experiência, tem gente que gosta de passar. Eu, Janaína, deixar bem claro, eu, Janaína, não gosto, porque eu fiquei na base de remédio por 5 anos, e foi os piores 5 anos da minha vida. Eu vivia dopada mesmo, porque o remédio ele me deixava muito drogue mesmo, assim. Eu tomava ele à noite e eu passava o dia que parecia que eu estava me arrastando. Então, quando eu me libertei do remédio, a dependência do remédio, quando você para e para de uma vez, não é brinquedo. Não é brinquedo, porque eu parei o remédio porque eu engravidei. E o terapeuta, na época que eu passei, falou assim: provavelmente seu filho vai nascer com problema, porque você tomava muito remédio. Eu tomava o Rivotril e provavelmente seu filho vai nascer com problema. Aquilo me deixou em pânico. Que eu falei: não. Parei no dia que eu descobri que estava grávida, eu parei. E aí depois a dependência do corpo, porque é 5 anos tomando medicação. Entendeu? Então, Direto. direto, todos os dias, eu não falhava. E aí eu achei que estava controlada a minha ansiedade. Não, eu estava só dopada, porque eu não tinha resolvido o meu problema. Eu estava só me arrastando mais ainda. E quando eu parei, a dependência do remédio foi difícil, porque os sintomas que você sente é terrível. E eu falava assim, eu tô sentindo isso, eu falava: eu quero tomar um remédio. Mas eu sabia que eu não podia, porque eu estava grávida. Né? E eu sabia que aquele remédio que eu tomava antes, que eu era acostumada, eu não podia tomar com a gravidez. Então, assim, foi assim uns 3 meses de sofrimento, praticamente todos os dias. E eu imagino, porque juntou a falta do remédio, a ansiedade que você não tinha curado, porque o sintoma te anestesiava, e a própria mudança hormonal, gente, na gravidez. Que mesmo para quem tá lá, tranquilíssima, a gente sabe que a gravidez muda tudo no corpo da mulher. Os hormônios entram em ebulição, e aí é um monte de coisa. Ainda com uma dica dessa, de que seu filho vai nascer com problema, são 9 meses de tortura que você nem puxa a gravidez pensando no que vem, né? Eu fiz tudo quanto é tipo de exame, porque eu fiquei paranoica. Mas muitos falavam assim, porque assim, inclusive eu parei de passar em consulta com essa pessoa, porque falou umas coisas assim que eu fiquei em pânico, que era como se realmente meu filho não fosse nascer. E aí eu falei: jamais eu vou tomar remédio, ou então eu vou tirar, porque eu acho que meu filho vai nascer com problema. Falei: se ele tiver que nascer com problema, é porque estava na minha vida. Eu sou budista, né? E a gente acredita muito em karma, né? Sim. Então eu falei assim: se ele nascer com problema, alguma coisa, é porque estava na minha vida que eu tinha que passar por aquilo. Então, eu tenho que passar por aquilo.
né? Eu não posso ser egoísta o suficiente e falar, ai, não quero sentir isso. Não existe, gente. Você vai ter que passar uma hora, vai ser difícil, vai ter coisa que vai vir, vai detonar você. Vai ter sofrimentos da sua vida que eu bem sei, que vem assim, que é uma chinelada, assim, você forte. Mas você tem que pensar, quero continuar? Quero seguir? Tem pessoas que têm o meu sentido, que fazem a minha vida ter sentido. Então, eu quero seguir, é uma escolha. Igual tudo na sua vida é uma escolha. Você escolhe se você quer se tratar, você escolhe se você quer tomar remédio, você escolhe se você quer ignorar a ansiedade, porque os outros podem achar que você é doido por estar passando em terapeuta ou em psicólogo. Então, assim, tudo é uma escolha na sua vida. Vai ter escolha fácil? Vai. Vai ter escolha difícil? Muito. Vai ter aquela que você vai cair os seus cabelos, que você vai sofrer para decidir. Mas é um processo, né? A gente tem que aceitar. Imagina só lembrando, né? Que quando a gente faz a escolha fácil, é igual no jogo, né? Treino fácil, jogo difícil. Quem quer um jogo fácil tem que ter o treino difícil, né? E só aproveitando o gancho que você falou, Jana, em relação a esse profissional que te acompanhou, essa é inclusive a importância de você procurar um profissional competente que você se conecte. Porque isso é uma situação de que você vê uma certa irresponsabilidade, um certo despreparo do outro de lidar. Porque a gente sabe, e aí pelo menos é o que eu acredito, é o que eu procuro, tanto quando eu sou atendida, quando eu atendo, essa questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você imaginar. Porque quando você está diante de alguém para ser atendido, aquela pessoa vira autoridade para você. E o que ela te diz se torna a sua verdade. E olha o impacto que isso pode causar na vida da pessoa. Nossa, Né? demais. Ser responsável quando a gente está desse outro lado. Né? Exatamente. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, por isso que eu falo, procure de preferência alguém que alguém tem indicado, que já passou, que gostou, que é uma pessoa responsável mesmo, porque quando você está com ansiedade, você está muito fragilizado. Então, se de repente você pega uma pessoa que fala umas loucuras na sua cabeça, pronto, vai só piorar o que você já está sentindo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu tenho problema com o elevador, né? Mas aí eu já descobri, porque isso foi um fato que aconteceu na minha vida quando eu era criança. E eu ainda não consegui tratar isso, entendeu? Então, assim, eu tô na luta. Tem dia que eu pego o elevador, mas eu não consigo pegar elevador para subir 20 andares. Não consigo. Vou até um quarto, estourando um quinto, senão eu subo de escada. Um andar por vez. Daqui a pouco você pega no 20º. Então, assim, eu tenho um problema com o elevador. E uma das coisas que tentaram fazer comigo, vou fazer você perder o medo de elevador. Eu falei, nossa, que bênção! A pessoa fica feliz, porque quando a gente está com ansiedade, a gente trava algumas coisas na vida da gente. Então, quando alguém chega e fala assim, vou resolver o seu problema, você fala, caramba, cara, encontrei a pessoa agora. E a pessoa vai. E aí, qual foi a terapia? Eu falei que foi uma terapia de choque. Porque eu tenho pânico de elevador, porque o meu problema é lugar fechado. E eu não consegui sair. Então, aí o que fez? Me colocou dentro do elevador, colocou o 25º andar, e aí falou assim, eu vou com você. Então pelo menos tem alguém no elevador comigo. A pessoa que estava me atendendo, eu falei, pelo menos eu tô com ele aqui, é uma pessoa que conhece todo o prédio, tudo bem. Entrei no elevador, falei, tá bom, de qualquer forma eu tô com ele, tá indo comigo, ele vai me mostrando que tá tudo bem, que eu tô segura aqui, na minha cabeça, né? Entrei no elevador, quando encostou, ele apertou o 25º, 25, né? Aí, quando ele apertou, aí eu falei, tá. Aí ele falou assim, então, vou deixar você ir lá para você ver que não tem nada. A porta, pum, eu sozinha dentro do elevador. Bem, mas eu corri os 4 cantos daquele elevador. Menino, eu só passei subir nas paredes. Porque eu entrei num pânico tão grande, aí o meu medo, eu tinha que parar para descer. O que eu fiz? Eu saí apertando todos os botões, porque eu entrei em pânico. Eu saí apertando todos os botões. O que foi pior, porque demorou mais ir lá pro 20º. E aí depois eu tentava apertar pro negócio descer pro dele. Só que enquanto não chegou lá no 25, o trem não desceu.
Quando desceu, encontrei um homem. Um homem entrou dentro do elevador. Eu tava correndo os 4 cantos. Eu tava correndo, eu tava chorando, desesperada. Eu falei pro meu marido, isso foi um tratamento de choque, que só piorou o meu E nervoso. que não tratou. Não tratou. Eu fiquei desesperada. Quando abriu a porta, eu parecia aqueles boi bravo, preso. Aqueles boi de rodeio. Menina, mas eu dava cada pulo. Eu tava querendo esganar a pessoa, né? Pra gente não falar o nome da pessoa. Mas eu tava querendo esganar a pessoa, porque assim, eu passei tão mal, eu passei o dia mal. Porque eu fiquei com muito medo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque não é essas loucuras que faz isso. Isso que fez deixou mais traumatizada. Então, a gente tem que tomar cuidado com a pessoa que passa, porque é um assunto sensível e você tem que tentar buscar a melhor forma, tem que descobrir qual o seu problema. Eu consegui já descobrir qual é essa raiz que me faz ter medo do elevador e de avião, porque são os locais fechados. Eu já descobri, só que eu ainda não consegui resolver, mas já consegui resolver outras coisas, de ir num cinema, assistir um filme, de andar dentro do shopping, coisa que eu não fazia, de ir para um resort, ficar gostando de estar lá, porque era muito ruim. Às vezes eu estava num lugar que era muito gostoso e eu não me sentia bem. Então aquilo não tinha sentido para mim. Eu estava ali, mas eu falava, ai caramba, e se acontecer alguma coisa? Aí a mente vem com um monte de coisas negativas para você. Então eu não conseguia aproveitar onde eu estava. Nada eu achava engraçado, nada eu achava legal. Eu ia para as festas, eu sentava no canto, era um martírio para mim ir para uma festa. Porque eu odiava, porque eu falava, caramba, cara, podia ter ficado em casa. Tô aqui, se acontecer alguma coisa, e que não sei o quê. E a mente começa a trabalhar e eu ficava sozinha num canto. E as pessoas falavam assim, nossa, a Janaína é chata, Janaína não coisa. Depois dos tratamentos que eu fui fazendo, das terapias, né, que a gente foi fazendo as mentorias, eu chegava nas festas, eu dançava, conversava com todo mundo, chegava rindo, aí ficava rinchando, né, que nem eu falo. E ria, e brincava com todo mundo. Aí, muitas vezes, as pessoas depois falam assim, nossa, Janaína mudou, o que aconteceu? Parece que ela tá mais feliz. Eu falei, é porque a gente vai conseguindo eliminar algumas barreiras que a gente tem na vida, né? E Tirando o assim, peso das costas, Jana. menina, eu me senti até mais magra. E, Jana, você falou isso, eu estava lembrando. Que é interessante, porque, assim, essas mudanças vão acontecendo e o fato de você já saber o que é que te causa medo já é um passo, porque você já tem consciência. Então, você já Sim. começa a ver estratégias para mudar isso. Mas só em relação a você falando da festa, eu estava lembrando que há pouco, agora em janeiro, eu estava viajando, né? E assim, eu viajava, eu ao contrário de você, assim, eu me divertia e tal. Mas, tipo, eu só não interagia com as pessoas. Era eu no meu mundo, só com os meus amigos. Porque então, se qualquer pessoa olhasse pra mim, tava olhando pro vitiligo, entendeu? Então, assim, eu não interagia com ninguém. E aí, agora, eu viajei com uma amiga, inclusive, que eu viajo há muito tempo. E aí, de repente, quando eu vi, ela puxava o papo, mas acabava que quem se conectava era eu, porque eu sou mais falante. Então, pronto, eu começava a falar. Então, de repente, estava trocando o telefone. E o povo, eu posso lhe dar um abraço? Eu falei, claro que pode. E vai. E eu falei, gente, quem é essa pessoa que nem eu sei mais quem é? Porque eu falei, Exatamente. que delícia é a gente se oportunizar de conhecer as pessoas. E eu não fazia nada disso com medo da rejeição. Eu só achava, a pessoa não vai querer tocar em mim, a pessoa vai achar que vai pegar, sabe? E assim, e aí eu vi como era uma construção que era minha, era a forma como eu me via. E aí, como eu me via desse jeito, eu via todo mundo. E é tanto que eu lembro que eu vi uma pessoa falando, eu olho e vejo as pessoas com vitiligo, eu acho bonito, só não me acho bonito a mim. Eu falei, eu não sei se é verdade ou mentira, mas eu vou te dizer que eu não achava ninguém bonito. Não era pra dizer que só eu que tinha vitiligo era feia, não. Eu não achava ninguém com vitiligo bonito. Gente, hoje em dia, eu olho umas fotos, eu vejo tanta beleza que eu falo, meu Deus do céu. Porque você se aceitou. Assim, e é interessante porque, por exemplo, às vezes eu olho a forma que as manchinhas estão, eu falo, poxa, e faz um contraste bonito e tal.
E eu lembro que quando eu sempre gostei de praia, e as pessoas falam, né? Porque quando eu vou pra praia, as manchinhas ficam mais evidentes, porque o contraste aumenta. E aí as pessoas falavam, aumentou, não sei o quê. E toda vez que me perguntava, aumentou, não sei o quê, era um martírio pra mim, né? E dessa vez, ó, eu não tô nem aí. Vi que fiquei com mais vontade de ir pra praia, coisa que eu tava evitando ir. E que eu fazia inconscientemente. Então eu inventava desculpas pra não ir pra praia. Mas, no fundo, é porque eu não queria ouvir o comentário dos outros. Porque aquilo me doía, né? E eu falei, ó, como a gente vai boicotando a vida. Porque esse era um prazer pra mim. Que eu tava abrindo mão por conta do que os outros pensavam. E, na realidade, eu tava preocupada com os outros pensavam. Porque, no fundo, eu também pensava igual, né? Só que eu não aceitava. É que nem o efeito sombra, né? Você Sim. só consegue enxergar no outro aquilo que você tem dentro de você. Então, é difícil a gente aceitar isso. Porque depois que eu aprendi isso, aí eu falava assim, gente, mas às vezes eu falo assim que aquela pessoa tem isso. Gente, eu tenho isso dentro de mim. Aí você fica se questionando. O tempo Porque todo. você começa... Né? Aí você fala assim, ixi, Maria, aquela pessoa era assim, eu tenho isso dentro de mim. Então, exatamente. Mas você tem, gente, não adianta. Às vezes você tem aquilo que você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar, mas você vê no outro. Às vezes, em questão de seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. É como diz, você nunca vai enxergar no outro que aquela pessoa é bondosa, que aquela pessoa é animada, que aquela pessoa é isso, se você não tivesse dentro de você. Né? Então, tem bastante... Tem até um livro, né, que na mentoria indicaram pra gente, né, ó, que é daqui, ó, o efeito... Fica ao contrário, tá, gente? Mas é o efeito sombra, de Pak Chopra. Então, assim, é um livro legal para ler, assim, ele é muito técnico. Ele é bem técnico, mas, assim, quem gostar de ler, quiser ler um pouquinho para aprender, tem bastante coisa, né? E eu falo assim, tudo que a gente conseguir absorver de informação, ela vai, de alguma forma, te ajudar em alguma fase da sua vida, né? Nada que você aprender vai ficar descartado. Sempre uma hora você... Tem coisa que você aprende e você fala assim, vou usar isso para quê na vida? Quando você pensa que não, você fala, eita, olha aí. Então, a gente tem que... Isso né? A gente tem que estudar, tem que procurar as coisas. E falar em estudar, em falar em livro. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui, ó, dessa coisa linda aqui, gente. Ele tá aqui no meu também. Ó, eu sou apaixonada por capa, né? Todo mundo me conhece, sabe? Eu amo uma capa. E olha isso aqui, gente. Olha essa capa. Eu achei muito linda, assim. E assim, esse projeto traz muito essa beleza, né? Desse olhar de dentro para fora, de autoconhecimento. São histórias belíssimas. E assim, gente, são histórias reais, de pessoas reais. Isso, gente, olha a cara da riqueza. Poderosa. Ficou lindo, 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 lindo. E aqui, gente, ó, aí aqui, ó, conta um pouco da história dela. Esse livro, ele é como se fosse uma antologia, né? Que são várias histórias juntas, né? Eu tô vendo aqui, ó, olha, tem esse da Yane, também tem esse daqui, ó. Então, eu tô usando filtro, ó, e fica rosinha na cara do pessoal. Mas... Então, ó, super vale a pena. Conta pra mim um pouquinho, Yane, como que foi assim, o encontro, como vocês decidiram para estar escrevendo esse livro? Dana, esse livro realmente é um livro de superação. Porque, na realidade, sabe como esse projeto começou? Essa vai ser minha entrevistada da próxima semana, a Marcília. Olha, gente, olha, abri aqui. Tá com a gente. Na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar junto. Marcília Flores. Conto para você que é o seguinte. Lembra que eu falei que eu estava fazendo um MBA em hipnoterapia no ano passado? E aí, o nosso professor, que é um cardiologista, um médico cardiologista, tá? Que aí, para quem acha que às vezes que a hipnose não é uma coisa científica, né? Que fica muito no lado astrológico do imaginário, não. É algo que é estudado hoje em dia, que tem estudos sérios, científicos, publicados em revistas sobre isso. E ele é um cardiologista, hipnoterapeuta. Você conhece a Lena?
Nalda, porque o Cleiton já trouxe ela para fazer uma live com a gente. Isso mesmo! Olha. Ó, antes só de eu falar isso, só vou lhe contar o que era timidez. Eu assisti também o momento que a Leinalda teve lá no bônus do Cleiton, né? E aí eu tava numa formação da Uni, eu falei, eu conheço essa mulher. Eu falei do curso, do curso com o Cleiton. E aí passei, o curso eram 5 dias. Eu só tive coragem de falar com a Leinalda no 5º dia. Pra você ver o que é uma pessoa travada. Mas enfim, vamos lá, voltando. E aí, esse professor, Dr. Rodolfo Ferraz, ele, inclusive, é autor de outro livro, que é Deus Agindo de Jaleco Branco. E aí, ele nos convidou, falando exatamente que a nossa história pode impactar a vida de outras pessoas. Porque como a gente já teve de coragem de olhar para a nossa dor, às vezes, esse olhar e a forma de falar isso traz a esperança para outra pessoa. Exatamente, ele aí. E traz a esperança para outra pessoa. Porque, lembra, no início eu falei que eu achava que o que eu sentia era normal, que era só comigo que acontecia. Porque a gente chega uma hora que começa a achar que a nossa dor não é uma dor grande, que faz parte. Só que é uma dor que tira a beleza da nossa vida, que nos segura, que impede a gente de avançar. Só que a gente viveu tanto tempo com aquilo que a gente está achando que essa dor faz parte da gente. E quando ele fez esse convite, a gente acabou abraçando, a gente viu, inclusive, como foi bom para a gente colocar isso para fora. Eu já recebi depoimentos de pessoas que leram o livro, que ficaram encantadas, que não pararam de ler, inclusive de uma mãe, que ela falou que há uns 20 anos atrás, a filha dela tinha sido diagnosticada primeiramente com vitiligo, e por isso que ela estava mandando a mensagem, mas que depois de um tempo viram que não era o vitiligo, que era uma doença, era uma outra doença que era um tipo de líquen que ela era a terceira do Brasil na época e que a menina não ia passar dos 16 anos. A filha dela hoje tem 36 anos. Olha isso. E não tem mais nada dos sintomas. E eu falando para ela, né, que graças a Deus e graças à mentalidade dela, ela se conectou com algo que viu que aquilo não fazia sentido e ela pôde lutar pela vida da filha dela com outras armas. Porque, gente, se é uma pessoa que acredita que isso é uma verdade absoluta, hoje em dia ela estaria sem a filha. Sim. Né? Também. Porque ela ia achar que não, que era aquilo. E aí é onde a gente vê, e aqui tem vários relatos de pessoas que vêm com uma mentalidade, com uma forma que você encara o problema, você consegue vencê-lo. Porque muitas vezes, quando a gente olha com o problema e acha ele muito grande, na realidade não é o problema que é muito grande, a gente que tá pequenininho. Mas o problema a gente pode o quê? Dividir. É igual a formiga quando come elefante. Ela não come um elefante de vez, né? Mas ela vai lá, várias, todo dia, e de repente o elefante sumiu. E é assim com o problema. Se tá grande, bora dividir, bora fracionar. E ver tantas histórias assim, porque, gente, eu já li o livro umas duas ou 3 vezes. Tem algumas histórias que eu li mais. E em várias histórias eu me conecto. Em várias histórias tem algo. Porque no final das contas, e até atendendo, uma coisa que eu percebi é que as nossas carências, nossos padrões, eles têm uma origem que é muito parecida de uma coisa para outra. Porque quando a gente sente falta da mãe, sente falta do pai, a forma como cada um sente é diferente. Porque cada um tem sua história, cada um tem sua vivência. Mas a falta do pai e da mãe é só uma. E quando você olha as histórias, às vezes é isso. Às vezes é porque o pai se sente abandonado, ou que às vezes é porque o pai era duro. E aí você começa a se conectar com aquilo e fala, poxa, e eu sinto isso também. E eu me comporto dessa forma. Porque o que eu acho muito legal desse livro, Jana, é que esse olhar de dentro para fora é dizer o que é que tem dentro da gente
e que a gente via e como a gente se comportava. E quando a gente fez esse olhar, se autoconheceu, modificou, esclareceu aquele problema, como muitas vezes a forma que a gente se comportava foi para o lado oposto. Como simplesmente a gente mudou. Eu, de uma pessoa recaída, que não falo, gente, há um ano atrás, se você. Meu Instagram, eu acho que é de 2017. Até fevereiro de 2022, tinham 5 publicações com fotos minhas que as pessoas me marcaram. Porque eu não postava nada. Quando eu fui fazer a minha formação e o monitor falou, eu quero que vocês coloquem um vídeo. Eu falei, eu vou colocar esse vídeo. Eu tava com vontade, eu falei, agora é minha hora, eu preciso botar pra fora o que eu quero. E claro que eu não ia fazer um vídeo, eu queria postar uma foto no feed. Gente, eu tive que ir no YouTube procurar como é que postava uma foto. Porque eu não sabia fazer nada, porque eu nunca tinha feito. Quando eu me vejo hoje aqui conversando com a Jana, como se eu estivesse em casa. Quer dizer, eu tô em casa, mas como se a gente estivesse só nós duas em casa, no sofá, conversando como duas comadres. Eu falo, gente, meu Deus, tem horas que nem eu mesma me reconheço. Eu falo, meu Deus, muita coisa, eu deixei de viver, eu deixei de construir, eu me privei porque eu tinha medo. Exatamente. Exatamente. E o medo é isso mesmo, ele vem na sua vida e derruba. Se você não tiver com coragem para você ultrapassar e ali subir uma escadinha de cada vez, porque também não é da noite para o dia. Então é isso que as pessoas têm que entender. Não é que você está com esse problema hoje, acabou e amanhã eu já não tenho. Ou então você não aceitar. A primeira coisa é você aceitar que você precisa procurar uma ajuda. E busque essa ajuda e não fique com esse sentimento de que os outros vão falar de você, ou então, ai, mas isso, vou deixar isso para lá, isso é besteira. Não pense isso. Primeiro você, segundo você, depois os outros. Depois os outros. Porque se você não estiver bem, você não ajuda ninguém. Né? É o princípio da máscara, né, no avião. Não adianta você querer botar a máscara em alguém e você não colocar em você, porque aí você cai antes, aí fica você e o outro sem ajuda. Então, exatamente. E isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Só que a gente aprende desde criança que o importante é o outro, né? A gente costuma fazer isso. Orientar as crianças, né? Que tem que respeitar, que tem que ter cuidado com o outro. E aí a gente vai, na busca de educar, a gente também vai desconstruindo esse eu, né? Da criança, que acaba repercutindo em vários problemas aqui da gente adulto, né? Porque, na realidade, a gente quer ensinar a criança sempre a ser bozinho, a ser certinho, a fazer tudo conforme. A gente ensina a criança que ela tem que negar as reações que a gente considera negativa, como a raiva, como o medo, né? Ou usa o medo como uma forma de barganhar a criança quieta, né? Se fizer isso, o bicho-papão vai te pegar. E vai criando medo do escuro, para limitar a criança, né? Para a criança ficar comportada, ao invés de utilizar a conversa, o comportamento, o seu exemplo. Porque muitas vezes, e é uma coisa que eu tenho observado muito, é que a gente exige o comportamento da criança, mas simplesmente ela não vê esse comportamento no pai. É óbvio que ela não vai fazer, gente. Não tem como. A gente aprende por repetição, por ver, exatamente, por repetição. E é tão engraçado porque, assim, quando a gente é adolescente, né, ou criança, a gente às vezes vê alguma coisa que o pai ou a mãe faz e a gente fala assim, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, não deixa eu fazer nada, não deixa isso, aquilo. Quando eu crescer, que eu tiver meus filhos, eu não vou fazer isso. Quando você pensar que não, que você tá lá na frente com seus filhos, que você parar para pensar, você fala assim, tô repetindo o que minha mãe fazia. Entendeu? Então, é exatamente, sem perceber, você acaba fazendo. Só que o que você tem que fazer? Quando você projeta mais para frente nos seus filhos uma coisa que você passou, você tem que analisar. Aquilo é para o bem? Se aquilo for alguma coisa que vai prejudicar, você também pode cortar aquele ciclo. Não é obrigado você permanecer com aquilo e fazer com que eles sofram. Você tem que cortar aquele ciclo e falar, não, é minha escolha. Como eu falei, é minha escolha e eu decido mudar. Entendeu? Eu não vou querer por esse caminho. Eu não tive pai, né? Então, assim, eu não tive o acompanhamento de um pai.
E isso causa muita raiz na gente, né? Causa muitos problemas, porque o pai, na vida da criança, é aquela pessoa que vai levar o filho para a vida, que vai falar, ralou o joelho, levanta, não foi nada não. A mãe já fala, ai, vem aqui, a mamãe vai soprar, vai dar um beijinho, porque a mãe tá lá para cuidar. Esse é o papel da mãe, é cuidar, ajudar, ensinar algumas coisas, acolher mesmo. E o pai já é aquele que fala, ah, não foi nada não, levanta, simbora, caiu de bicicleta, não foi nada não, isso aí, ó, isso aí é pra vida. Então, o pai faz essa função, querendo ou não, na vida de uma pessoa. Quando você não tem ou o pai ou a mãe, futuramente vai dar alguma coisa na sua vida, porque vai ter coisas que você não vai conseguir, tem coisas que você vai ter medo de arriscar, porque o pai, exatamente, ele joga você para a vida. E quando você não tem, mesmo que você tenha uma mãe que fez esses dois papéis, ela não consegue fazer essa função do pai, porque é a energia do masculino que a gente precisa para tomar algumas decisões na vida. Então, assim, não é fácil, mas a gente vai assim, é assim, gente, vai aprendendo, vai estudando, vai aprendendo. Tem muitos livros que a gente pode ler, buscar mentorias. Tem aí o Cleiton Costa, que quem me conhece, até acho que o Cleiton é da família, porque eu falo tanto do Cleiton na vida, porque, olha, Cleiton Costa, Dr. Carlos Ribeiro, tem bastante pessoas aí no mercado. A Iane também, agora é hipnoterapeuta, ela já atende. Então, assim, a gente tem que buscar, manda lá no privado se tá com alguma dúvida, alguma coisa, e a gente tem que buscar, não tem que ter essa vergonha, né? Você tem que estar se cuidando, então você não tem que estar com vergonha disso. Eu tava olhando na internet, aí eu vi umas frases que eu achei muito legal, que fala assim, ó, não tente ser sempre forte e perfeito. Aceite que nem todos os dias são bons. Né? Valorize os momentos de pausa e relaxamento. Sua mente precisa descansar para ela ter energia. Porque às vezes na nossa correria do dia a dia a gente não descansa. Então a gente acorda no outro dia, parece que a gente levou uma marretada, super cansado, parece que não dormiu. Aquela sensação que você fala assim, nossa, parece que eu pisquei, eu já levantei, o celular despertou. E é exatamente isso, porque às vezes você não descansa, sua mente não descansa. Você acorda cansado, automaticamente o seu dia não vai render, você não vai estar feliz, você não vai estar alegre, você vai estar com falta de paciência, porque você não dormiu bem, você não descansou, você está ansioso e só vai acumulando aí. Então a gente tem que tentar olhar isso na gente, né? E, Diana, você falando isso, eu lembrei de uma coisa que a gente vê muito, que foi até quando a gente começou, né? Que a gente fica nessa correria do dia a dia e às vezes a gente nem presta atenção o quanto a gente está cansado, o quanto a gente precisa desacelerar. E aí o corpo da gente desacelera de propósito, que é muito comum acontecer aquelas pessoas que estão sempre nessa alta performance, se exigindo demais. Quando tira férias, o que acontece? Adoece. Porque o corpo entende, agora eu preciso descansar. Agora é o meu momento de recuperar tudo isso, né? Pois é, e cobra. Eu estava fazendo a mentoria com o Cleiton e até ele falou assim para mim, falou, Janaína, o seu corpo está dando sinais que você precisa desacelerar. Porque eu sou ligada, não é nem 220, eu sou ligada no 450 aí, nos trem aí alto. Eu já levanto o dia agitada. Eu tô dormindo, eu tô pensando. Então ele falou assim, você precisa dar essa pausa. E aí aconteceu da gente fazer uma viagem e eu nunca fico resfriada. Se tem uma pessoa que não fica resfriada, sou eu. E eu fui viajar e o que aconteceu? Me deu resfriado porque eu fiquei de cama. Aí eu falei, mas é desaforo mesmo. Eu vim de Jacareí para Fortaleza e vim ficar resfriada aqui. Eu falei, é muito desaforo. Perde um calor danado. E a pessoa resfriada. E eu fiquei ruim, assim, que a cara, sabe? Que você olhava para mim e você falava assim, gente, tá ruim mesmo o negócio aí. E assim, o corpo parecia que eu tinha apanhado. Mas por quê? Porque você é agitada demais, você não se permite, né, descansar. Uma coisa que a gente aprendeu muito na mentoria, né? Tira um dia para você, né? Tira um dia e vamos fazer uma coisa que você geralmente não faz. Vai tomar um café com uma amiga, vai numa padaria, pede um misto quente lá e senta com suquinho de laranja e boa. Ai, vou pro cinema. Ai, hoje é uma quarta-feira. Ah, quarta-feira ir pro cinema? Vou me permitir hoje.
e vai assistir um filme, toma um café, visita uma amiga, bate uma meia horinha de papo ali com ela. Então, esse tipo de coisa a gente precisa fazer, porque a mente da gente tem que entender que a gente não é uma máquina que tem que estar trabalhando 24 horas, né? A gente precisa tirar esse dia, descansar. Às vezes a gente, assim, é muita correria, no meu dia a dia é muita correria, mas tem final de semana que eu falo assim, tem alguma coisa marcada para hoje? Aí a minha família me fala, não. Falei, que bom, porque eu vou passar esse dia de preguiça mesmo. Mas eu vou passar com as pernas para cima, assistir um monte de filme, ler livro que eu quero e ficar de boa. Porque tem dia que eu falo assim, olha, não quero saber de ninguém, não vou visitar ninguém, eu quero ficar em casa com as pernas para cima. Se eu quiser ir tomar sol, eu vou, senão eu deito no sofá, eu vou para a cama. E aí, aquele dia, realmente, de vez em quando eu faço isso. Eu pego esse dia e aproveito, porque se você for ficar se cobrando, eu tenho um monte de serviço. Eu tô aqui, eu tô pensando, eu tenho serviço pra caramba. Mas eu não vou conseguir. Não adianta eu vou estar aqui e eu vou deixar de estar aqui pensando aqui, ó, tô aqui junto, a gente tá conversando e ficar com a mente lá, você não faz nenhuma coisa nem outra. Porque quem faz tudo não faz nada, né? Exatamente. É a questão do bendito foco, né? Que ainda tem isso. Que você tem que ficar atenta para onde você está colocando energia, né? Porque o foco é você colocar energia no lugar certo. Exato. Porque muitas vezes a gente está tão dispersa, com tantos projetos, com tantas janelas, né, abertas, que a gente não sabe para qual paisagem a gente vai olhar. E aí a gente. Gente, porque olha, a cabeça de mulher é um arquivo infinito. A gente tem um HD no maior giga do mundo. Porque a gente tem tanta coisa e assim, a gente não é que nem o pessoal zoa, né? Que homem abre uma caixinha por vez, né? Minha filha, a minha caixinha, acho que se alguém entrasse na minha cabeça ver meus arquivos, com certeza ela tem umas 10 caixinhas já abertas ali, enquanto eu tô aqui conversando ou tomando banho. Porque a cabeça de mulher é isso. A gente abre muito, mas a gente tem que saber qual que é agora, o que é prioridade para mim nesse momento. A minha prioridade é estar aqui na frente do computador estudando essa aula. É a sua prioridade. Não tira o seu foco daquilo, não gasta energia com outra coisa, porque você só vai ficar exausto, né? Só vai ficar cansado e não vai conseguir resolver muita coisa. E isso é um exercício, viu, Jana? Porque, por exemplo, era inclusive um exercício que foi um desafio para mim. Porque eu achava que eu era Mulher Maravilha, eu tinha que dar conta de tudo, né? Tinha que fazer tudo. E aí, como é que faz tudo? O dia tem 24 horas. Eu tenho que priorizar. Não dá para tudo ser importante. Não dá para tudo estar em primeiro lugar. E assim, e aí eu entendi que eu precisava criar minhas prioridades e, inclusive, que as prioridades tinha que ter esse tempo para mim. Que é os dias de eu fazer o que eu quiser, eu não fazer nada. Se quiser também, tá tudo bem. Exato. Porque assim, se a gente ficar parado, a gente está perdendo tempo e não tá. A gente está se recarregando, a gente está olhando. É tanto que esses 15 dias que eu passei, eu falei, gente, eu acho que eu devia ter tirado os 30, viu? Porque eu tava precisando. Porque eu voltei com outro gás. Exatamente. Eu voltei com falar, nem antes e o que foi que aconteceu? Eu falei, gente, foi férias, foi muito sol, foi muita coisa bonita, vendo muitos lugares que eu não conhecia, encontrando amigos que eu não via. Eu falei, eu passei uns dias na cidade onde eu morei, nem deu tempo para ver metade das pessoas que eu queria. Então. E ia com a chave de uma, a chave de outro, ia para casa de um, de repente, vou dormir aqui. Aí avisava, vou dormir aqui, ia para casa do outro, vou dormir aqui, dormia lá. Sabe? Aquele negócio sem destino, sem planejar. Mas, gente, como aquilo me recarregou, sabe? Estar perto das pessoas que a gente ama, que a gente que torce pela gente, que a gente troca experiências. Gente, isso é muito bom. A gente poder se relacionar com o outro, a gente poder curtir a natureza, se gosta, ou curtir o cinema, ou curtir a praia, curtir o que a gente gosta, sabe? Aproveitar o próprio alimento, a própria comida, né? Que quantas vezes a gente come a refeição, a gente nem sabe o que comeu, nem sente o gosto. Só bota pra... Você comeu no almoço? Foi... Nem lembra. Porque assim, você come tão automático que engorda. Eu tenho esse defeito. Eu como muito rápido. E aí tem hora que eu como que eu falo, nossa, mas parece que tá aqui o negócio, parece que nem desceu. Porque assim, aí você pensa e fala assim, nossa, mas eu não gastei nem 10 minutos comendo, gente. Falei, era um almoço, eu não gastei 10 minutos. Então, assim,
tem hora que você tem que parar e falar, gente, tô almoçando. Então, para, vamos lá olhar. E esse livro aqui, muito bom para isso, né? Praticando o poder do agora. Porque exatamente, tem até uma frase que ele fala aqui, assim, ó. A presença do agora é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Né? Porque exatamente, muitas vezes, principalmente quem tem ansiedade, vive muito preso no passado, né? E aí a gente deixa de viver o momento presente e depois passa, aí você fala assim, nossa, naquele dia, igual você fez a viagem, que você falou que infelizmente não deu tempo de visitar todos os parentes, mas se você não tivesse feito isso, você fala assim, nossa, naquele dia eu estava naquela viagem, eu poderia ter visitado fulano. Olha, agora fulano nem está mais aqui. E aí, eu perdi a oportunidade de visitar, de conhecer os lugares. Olha, naquela época eu tinha condição de fazer isso, hoje eu não tenho. Eu poderia ter feito, porque o arrependimento, olha, mas ele dá assim na nossa cara. Você fala assim, caramba, realmente eu perdi aquela oportunidade. Então, ó, um livro legal também para vocês lerem, né? Aproveitando indicação de livro, O Poder do Agora é muito bom. O Poder do Agora, Escada do Triunfo. Perfeito. E, inclusive, Jana, só puxando o gancho do poder do agora, é que quando a gente está numa crise de ansiedade, se a gente começa a prestar atenção no presente, no agora, no corpo, quando você, principalmente quando é aquela crise que está mais relacionada à parte dos pensamentos, porque quando está no corpo é mais difícil, porque seu corpo já está dando outros sinais. Mas quando você está na parte do pensamento, você está percebendo que a crise está vindo porque está no shopping agitado, alguma coisa, presta atenção no corpo. Eu lembro que eu fiz uma live há um tempo atrás com uma amiga, e aí uma prima dela estava assistindo. Minha filha sofria com ansiedade, e ela foi pro shopping, uma adolescente, e aí a menina começou a ficar, ela como mãe já conhecia, né, o comportamento, viu que ela já estava começando a ficar agitada, tá? Aí ela começou a falar, porque eu tinha falado para prestar atenção. Eu falei, ela começa a prestar atenção no dedão do pé, mexe nele, fica sentindo ele, porque o dedão do pé a gente só lembra dele quando leva uma patada, né? Então eu falei, presta atenção nele, vê ele mexendo dentro do sapato. Aí ela disse que estava no shopping. Só que aí a menina estava de sandália. Ela começou a falar, ai, oh, de bota, olha a bota, olha o cadastro, não sei o quê. E aí tirou tanto foco, fez tanto estardalhaço com a danada da bota, que a menina, prestando atenção naquilo, querendo entender o que ela queria mostrar, a crise passou. E aí eles ficaram no shopping, lancharam. E eu falei, por que isso? Porque o corpo não vai nem para o passado e para o futuro. O corpo só está no agora, o corpo só está no presente. E se é isso, a gente presta atenção nele, simplesmente a gente se conecta com o que está acontecendo no momento. E quando a gente está com muito medo de algo, esse muito medo não está aqui no presente. Então, quando a gente olha, começa a prestar atenção no corpo, faz alguma coisa para quebrar aquele pensamento, aquela imagem que estava ali na cabeça, ou aquele sentimento, simplesmente aí você, ó, relaxa. Pois é, e é assim, é que nem tá falando, é uma luta, né? Porque assim, quando você tá bem no início, até você entender que é isso que você faz, e eu falo assim, porque a crise de ansiedade, ela vem assim, é complicado. Porque às vezes você tá num lugar que você começa a ficar nervosa e você fala assim, caramba, cara, mas não tem nada aqui, eu tô segura, o lugar tem um monte de porta aberta, eu tô de boa, não tô com fome, porque se me deixar com fome também eu fico nervosa. Eu não tô com fome, Mal né? vou. Gente, eu viro uma onça se eu tiver com fome. Então, assim, faça qualquer coisa, não me deixe com fome. Então, eu falo assim, tá de boa aqui, um lugar tranquilo, por que que você tá nervosa? E aí você, às vezes, começa a dar ódio de você. Você fala assim, que vontade de dar na minha cara, porque não tem nada. Mas esse nada, alguma coisa acionou um gatilhozinho de alguma coisa que você precisa resolver. Então, assim, não é que não é nada. Ai, do nada. Ansiedade não dá do nada. Ela vem vindo ali de muito tempo, de coisas que você precisa resolver. Então, tem que começar a olhar para dentro de você, tentar estudar, entender o que você tem. Porque, assim, uma hora acaba. Uma hora você vai se libertar. Vai ter outras coisas que você vai ter que desenvolver na vida? Vai. A vida da gente é um aprendizado, né? Ninguém aqui é estátua para fez ali já era. Vai ter um aprendizado. Tem sempre alguma coisa que você vai ter que estar se desafiando
a buscar melhorar. Ah, eu quero ter mais performance na minha vida, então vou buscar uma coisa para isso. Ah, eu acho que eu tenho que ser mais gentil, ou tenho que ser mais fácil de fazer amizade, porque tem gente que tem dificuldade de fazer amizade. Eu sou daquela que, se eu estiver no banheiro, eu bato maior papo com a amiga que tá atrás. A minha cunhada, quando sai comigo, ela fala assim, misericórdia. Aí ela sai, ela fala assim, quem era essa pessoa? Eu falei, eu tava conversando com ela falou, mulher, mas tu tava num assunto tão intenso com ela, e conversando, e bababá, eu, tchau, amiga, tchau. Nunca vi a pessoa na vida, mas eu converso. Fila do banheiro, menina, adoro. Ai, altas histórias na fila do banheiro. Fila do banheiro, caixa de mercado. Eu converso com todo mundo. Eu olho assim e falei, eita, tu viu tal coisa? Que já ali já comecei. Então, essa parte eu não tenho dificuldade. Eu sou facinha para arrumar amizade. Mas tem gente... nada disso, Jana. Então, mas tem gente que tem dificuldade, né? Então, vamos fazer. Eu dou bom dia. Menina, eu dou bom dia para minha cachorra, para você ter noção. Eu sou dessas. Eu dou bom dia, eu dou boa noite. Eu vou colocar ela para mim, guardar ela no cantinho dela. Aí o Kels passa. Aí ela passa, eu, boa noite. Dou boa noite, fecha a porta para ela. Alguém vê, vai falar assim, é doida mesmo. Mas eu dou boa noite pra minha cachorra. E parece que ela entende, porque ela fica olhando. Quando eu vou guardar ela, ela já fica me olhando. Eu dou boa noite, ela vira um rostinho e entra na casinha dela. Pra mim, ela tá entendendo. Entendeu? Eu também acho. Ela fica esperando. Eu guardo ela, ela sabe. Eu falei, vamos. Ela já sabe que é pra ir. Minha cachorra é inteligentíssima, gente. Olha, vou falar pra você. Muito inteligente. Mas eu dou bom dia pra todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou enjoada? Ixi, Maria, eu sou enjoada pra caramba. Mas eu dou bom dia, porque eu acho que um bom dia, às vezes, melhora o dia de outra pessoa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu saio dando bom dia desde a hora que eu saí do carro, que entrou no estacionamento, que sobe no elevador, que chega, todo mundo bom dia. Às vezes passa assim umas 15 pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E eu dou um bom dia para cada pessoa. Porque cada pessoa tem que ter o seu bom dia, né? E é isso. E às vezes você acha que não é nada, que é besteira, mas às vezes a pessoa tá tão assim, você fala, bom dia, a pessoa. Nossa, como a fulana tá animada, né? Acho que eu podia ser assim também. Então, assim, às vezes a pessoa começa a pensar, seu bom dia pode alegrar o dia de alguém. A gente tem que tentar dar um diferencial na nossa vida. Não deu certo naquele dia? Ai, nossa, esse dia foi muito estressante. Quando chegar em casa, tenta buscar. Nossa, é alguma coisa que eu passei hoje, eu tenho que entender, alguma coisa eu tenho que aprender ali. Alguma coisa me trouxe isso porque eu tenho que desafiar, que eu tenho que aprender, entender, porque isso do nada não veio na sua vida. Nada é do nada. E começar a prestar atenção, né, Jana? O que é que te causou isso, né? Porque muitas vezes a gente não percebe. O importante é a gente entender que conscientemente muitas vezes a gente não nota. Sim. Mas tá lá. E a gente começa a perceber quando a gente começa a ver a situação se repetindo. Quando a situação se repete, começa a prestar atenção. Que tipo de situação é essa, né? O que é que essa situação está trazendo ali? Porque você se sente desconfortável sempre com aquela pessoa, sempre quando está em determinada situação. Porque isso pode ser o sinal que você precisa, do que você precisa encarar, né? Porque, exatamente. Assim, se tivesse tudo claro, tudo consciente, a gente já sabia. Eu tenho que mexer por aqui. Mas o caminho não é assim tão simples. Tá E uma coisa que eu aprendi muitas vezes, eu me cobrava muito, porque eu falava assim, ai, mas fulano faz isso. Por que que eu não faço? Ai, será que eu não sou capaz? Então, assim, uma das coisas principal que a gente tem que saber na vida da gente, eu sou eu, você é você. Se fulano tem mais capacidade de fazer isso, fulano tem mais capacidade de fazer isso. Por mais, eu falo assim que é que nem receita. A pessoa pode te dar uma receita de comida e a comida, digamos, a Iane me passou uma receita de um canelone. Eu sou apaixonada por canelone. De canelone. E o canelone da Iane é o melhor do mundo. Ela vai me passar exatamente a mesma receita. Mas o meu jamais vai ficar igual ao dela. Porque não foi ela que fez. Então, assim, a gente tem que parar com essa comparação, porque você nunca vai conseguir fazer igual ao outro. Você pode fazer melhor ou pior. Nunca igual. Porque você não é outra pessoa. Então, a gente tem que parar com essa cobrança de que achar... Ai, nossa, mas a Janaína tem ansiedade e quando ela chega no lugar, ela fica nervosa. Ai, a Iane, quando chega em tal lugar, a Iane não tem isso. A Iane é a Iane, bem, tá tudo bem. Tá tudo bem.
E a Não gente tenho tem que isso, mas parar. tenho outra coisa em outro lugar, né? Porque ninguém Às vezes é eu sou boa perfeito, numa né? coisa que a Yane não é, e aí tá tudo bem. Não, e é interessante, Jana, você falar isso, sabe o que é? É que muitas vezes a gente também olhando para o outro, porque gente, a gente não vive chorando por aí, a gente não vive se lamentando por aí, a gente não vive dizendo do que é que a gente sofre, não. Então a gente cria uma persona e vive essa persona. Só que está próximo da gente é que conhece, não. É que já tem uma noção dos casos que estão ali. E aí, por exemplo, as pessoas, depois que eu comecei a falar de como eu me sentia, as pessoas falavam, eu nunca me vi assim. Porque você parece forte, porque você é engajada, porque você se posiciona, não sei isso. Eu falei, gente, quando as pessoas me descrevem, elas me descrevem exatamente o oposto de como eu me sentia. Então, assim, é importante a gente ver que a gente também cria as nossas armaduras, né? Para dizer que a gente, principalmente quando a gente quer ser o forte, quando a gente quer ser o perfeito, quando a gente quer ser bom em tudo. Então, a gente cria as nossas armaduras. Só que essa armadura chega uma hora que ela não dá conta de esconder tudo que está dentro da gente. É na hora que ela começa a enferrujar e você quer levantar o braço e a armadura não responde, não deixa. É exatamente. Né? Então, é importante olhar para isso, olhar para dentro e deixar e entender que a gente pode, que a gente deve pedir desculpas, pedir ajuda, pedir apoio, que tudo isso faz parte da vida e que a gente A gente é deve. ser humano, a gente erra, a gente pede desculpa, o que não pode é permanecer no erro. Né? Não adianta você pedir desculpa porque você maltratou uma pessoa e daqui a pouco você está detonando ela de novo. Gente, se você se arrependeu daquilo que você pediu desculpa, então tenta não fazer de novo. Mas que a gente vai errar? A gente vai errar, a gente não é robô. Então a gente vai errar e a gente tem que aceitar que tá tudo bem. Hoje, às vezes, eu posso responder diferente. isso. Exatamente, você não pode permanecer no erro. Porque realmente, às vezes, eu posso falar uma palavra, às vezes eu tô num dia meio estressante, aí a Yane vem e me fala uma coisa, eu falei, Yane, depois eu resolvo. Porque você tá estressado. Depois, quando você para e fala assim, eita, respondi com ignorância para aquela pessoa. Então, assim, peço desculpa. Se você se sentiu mal, que você achou que você foi grossa com aquela pessoa, se você quiser ir lá pedir desculpa, tá tudo bem. Não quer dizer que você é menos ou eu sou uma pessoa inferior, eu tenho que ficar pedindo desculpa. Não. Você está reconhecendo que você foi grossa, que aí você vai lá e pede desculpa. Olha, desculpa, naquele dia eu estava estressado, não é para eu ter te respondido daquele jeito, e não faça de novo. Aí tá tudo certo. Aí tá tudo bem. Porque eu sou bem dessa, sabe? Eu sou assim, meio que toma lá e dá cá. Se me responder com ignorância, enfia, para me mandar se lascar é tão libertador na minha vida, eu mando assim sorrindo. Na maior cara de paisagem mesmo, eu nem sofro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí eu sorri, né? As loucuras. Porque essa foi ótima. Mandar se lascar com cara de paisagem, eu achei excelente. Fico de boa, ainda com o posto para fora. Então, a gente tem que entender isso. E uma coisa que também, pelo menos para mim, eu acho que ajudou muito, principalmente na época que eu estava fazendo o tratamento, né? Que eu comecei o tratamento com o pleito da ansiedade, o que me ajudou muito foi começar a fazer exercício físico. A gente é sem vergonha, não faz? A gente é sem vergonha. Mas o exercício físico ajuda demais para quem tem ansiedade. Então, faça um exercício físico, faça uma natação, que seja. Né? Eu tenho até que criar vergonha e voltar para natação, porque eu não sei nadar. Fiz 2 aulas, entrou a pandemia, não pude fazer mais, e depois a pessoa não criou vergonha e voltou. Mas já tá na hora. Tá na hora, né, mulher? Fortaleza e mergulhar bem, bem profundamente. Que é aquele mar quentinho. Pois é, mulher, assim, com essa cor assim translúcida que eu tenho, porque o sol parece que não pega, não chega a pegar aqui nessa pessoa. Então, assim, vamos pensar que é um boto cor-de-rosa lá, mas a gente vai um dia, entendeu? Vamos filmar. Não, ele recomendo, já que vai subir, vai em Noronha. Olha. Jana, voltei de Noronha esses dias. É o sonho da minha cunhada ir em Noronha. E ela fala assim, vamos, Jana. É a coisa mais linda do mundo. O azul, né? De lá, do mar de lá, chega a ser um desrespeito. Né, mulher? Então, eu só penso que lá é tipo uma ilha, entendeu? Sou muito chegada à água.
Aí é o sonho da minha cunhada. Ela fala, a gente tem que ir em Noronha. Eu falei, não, você pode ir, fica à vontade, olha, manda foto para mim. Ah, Ela falou, não, obrigada, é uma ilha, tudo de barco. Ela ó, fala, ela falou, vai me conquistar. e tem a menor rodovia do país. 7 quilômetros de rodovia. Nossa! Olha, tá vendo? Também não é tão pequena. 7 quilômetros corta a ilha de norte a sul. Olha, Mas tá vendo? ali, Então, mas é isso mesmo. tartaruga, golfinhos, os golfinhos. Aí, eu fiz canoa havaiana, o golfinho, a gente parava de remar para os golfinhos passarem. É muito Olha, legal. Vale muito a pena conhecer. Eu amei, olha, fiquei mulher, apaixonada. eu reproduzi aquele filme, como é que é? Agora, Um filme do Fábio Pochá, que ele tá num ah, cruzeiro cheio de botes. Então, eu estava assim, porque eu andei de lancha, porque assim, a minha cunhada e a gente fez uma viagem e aí tinha um passeio de lancha e eu não gosto de água. E aí a gente foi, aí eu falei assim, aí meu marido falou, não, deixa eles ir, eu fico com você, né? Que ele sabe que eu não gosto. Aí eu falei, ai, sacanagem, vim aqui, não ir, né? Estragar o passeio de todo mundo. Eu falei, ah, tá bom, eu vou. Aí agilizamos lá de um jeito que eu me senti mais confortável, a gente foi. Ah, fia, eu tava com um colete salva-vida, pedi outro pro homem, enfiei meu braço, enfiei minha bolsa aqui, fiquei aqui, ó. Eu tava igualzinho para puxar. Eu falei, nossa, eu tô super tranquila, super bem tranquilinha. Então, exatamente, mas assim, é desafiando, né? É o medo, é o medo. Eu saí de lá, parecia que tinha levado uma surra, porque eu tava com medo de pensa, estar lá na água. Pois é, aí vem pro corpo. E no outro dia você acha que você fez uma maratona, mas tem hora que você vai ter que ir desafiando, né? A gente vai vendo, aí vai olhando assim pro lado, assim, com medo, né? Que aí a pessoa já fala, ih, será que tem tubarão aqui? lá Mas tem, viu, Jana? Mas os que tem não atacam, que é o lixa e o obrigada. limão. Mas aí eu não quis mergulhar. Eu falei, não. Aí eu já tô pedindo demais, tá vendo? Né? Eu fiz o passeio, aí eu falei, mergulhar não. Não vai que eu vou mergulhar. E era engraçado, porque as pessoas mergulhavam e quando viu o danado tubarão, o tubarão, aí todo mundo corria pra cima. Eu falei, Olha, gente, que povo louco. eu ia ficar tão calma nesse lugar. Olha o tubarão! Né? Todo mundo corria pra cima, Jana, era impressionante. Parecia que tá falando ou um cavalo marinho, ou uma tartaruga. Não, é um tubarão, todo mundo queria. Quem parece que queria mergulhar, se não visse o tubarão, saía frustrado. Tá vendo? E eu, E depois o povo acha que eu que sou doida, ó, tá vendo? Eu não ia, é, eu ia. O pessoal ia correr para esse lado, eu já ia correr com o outro, porque eu já ia achar que tinha muita gente pendendo desse lado, o barco ia desequilibrar, eu já ia para outra ponta. não, Falei, não, olha, deixa esse bichinho para lá, nas não quero ver, não. eu vou te confessar que quando eu entrava no mar, era assim, eu entrava onde estava muita gente. Quando eu ficava, tipo, a primeira do grupo, eu já ia lá pro meio da multidão. Eu falei, pelo menos eu vou estar misturada. Tem mais gente para ir na frente junto, antes de É, mim. eu falei, eu não Todo vou mundo ficar bem. não. Mas Aí eu ia. Mas é assim mesmo, né? A gente vai desafiando, mas assim, ó, queria agradecer aqui todo mundo que entrou aqui, gente. Boa noite para quem eu não consegui dar boa noite. Passou bastante gente aqui. Teve algumas autoras que entraram aqui também, pessoas da família, né? Entrou bastante gente também, comentou. Mas é muito gostoso. E quando a gente vai falando de ansiedade, se deixar, a gente vai passar a noite, né, Iane? Porque a gente tem história. Óbvio, a gente tem história. Mas aí a intenção, eu queria te agradecer, né, por você ter aceitado participar para falar desse tema que está muito em alta aí, mas algumas pessoas ainda têm um certo preconceito. E a gente queria falar aqui um pouco da nossa experiência, de que, assim, como eu falei, é um aprendizado a cada dia. Tem coisas que eu preciso melhorar e muito ainda, mas vamos, assim, é um passo de cada vez, é 1% todo dia. Quando chegar no final, a gente consegue o nosso tão sonhado 100% na vida, né? E te agradecer, falar assim, parabéns pelo seu trabalho, que eu vi que você está atendendo bastante. Estou acompanhando você nas redes sociais, a gente que começou nas mentorias antes, então eu vi o quanto você se desenvolveu. E isso nossa, é muito gratificante a gente ver. Você era muito tímida, você quase nem falava nas aulas, né? Que a gente tinha as aulas ao vivo, você quase não falava. Eu sempre falei, né, pelos cotovelos, mas eu via que você era muito tímida e a gente vê o quanto você evoluiu, né? Assim,
até o brilho dos seus olhos mudou. Então, assim, é muito gratificante. E é exatamente isso, gente. A gente tem que procurar a nossa melhora, tem que procurar ser feliz. A gente só vai viver uma vez. Tem que ser feliz. É difícil, não vamos desistir, não vamos. Vamos estudar, aprender. O que você puder ajudar outra pessoa, ajude, que às vezes tem alguém do seu lado que está sofrendo isso e você não consegue enxergar. Então, vamos começar mais a prestar atenção na gente primeiro e depois nos outros, né? E aí, agora eu deixo você aí à vontade para você falar um pouco de você, um pouco do seu trabalho, onde que as pessoas te encontram. Se quiser passar com sessão com você, o que que pode fazer, fica aí à vontade, mulher. Jana, gratidão, eu adorei a conversa aqui, o bate-papo. Gratidão por tudo que você disse, assim, de mim, realmente, eu percebo quanto eu evoluí, assim, e é muito bom quando a gente ouve isso de outras pessoas, porque a gente vê que realmente a gente não está tendo alucinação, né? Que a gente realmente está mudando, então gratidão. E realmente, eu era essa pessoa que era introvertida, que não falava, que ficava caladinha, escondidinha, e consegui florescer com a ajuda da hipnoterapia, e é por isso que hoje eu atendo aqui em Salvador, presencialmente, atendo online. Quem precisar, até conversar, não precisa ser nem para uma sessão, mas quiser conhecer mais o meu trabalho, que às vezes a hipnoterapia é algo que não é, as pessoas não conhecem tanto, entra lá na minha página, pode me seguir lá no Instagram, é Yane Santos Hipnoterapia. Vocês vão ver um pouco de como é que eu trabalho, de como é que a hipnoterapia pode mudar a vida da gente, porque é um trabalho sério, é científico também. A gente já tem vários estudos que mostram isso. E se você não conhece ninguém que fez uso dessa terapia, por exemplo, recomendo que vocês adquiram esse livro aqui, que tem várias histórias de superação, falando exatamente do poder da hipnoterapia, de como ela pode mudar a vida das pessoas. Se vocês tiverem interesse, lá no link da minha bio, tem dizendo como adquirir o livro. Vale super a pena para quem está querendo olhar para dentro de si, para quem está precisando ver que a sua história, ela é única, mas tem pessoas que passaram por situações semelhantes e que mudaram isso. Então, é importante, porque às vezes quando a gente vê o outro mudar, quando a gente vê só uma pessoa, a gente fala, mas só foi uma. Quando a gente começa a ver várias pessoas, a gente vê que todos nós podemos mudar, porque se uma pessoa conseguiu, todo mundo consegue. Só que quanto mais pessoas a gente vê modificadas, mais a gente tem certeza que a gente pode fazer isso também. Então, gratidão, Jana, pelo convite. Adorei estar aqui com você. A Jana também, eu percebo o quanto ela evoluiu, o quanto ela está mais dedicada a esse trabalho dela aí nas redes sociais, com os livros, que ela está ali sempre lendo muito, se dedicando muito. Eu sei o quão desafiador para ela, eu imagino, eu sei não, né, porque eu não estou na pele dela, mas eu imagino o quão desafiador para ela foi o lançamento dos livros, que uma coisa porque um livro, gente, e agora eu entendo bem, é um filho. E de um filho a gente não quer que ninguém fale mal, a gente não quer que ninguém goste, a gente quer valorizar. Então é um exercício também pra gente. Então, assim, é um desafio pra gente. Não é fácil. É por isso que muitas vezes as pessoas, por medo, não contam a sua história, não falam de si. Pensando nesse julgamento, porque a gente não quer que fale mal. A gente não quer que achem diferente. A gente não quer que achem essa importância. Mas uma pessoa que se toca, uma pessoa que se identifica, uma pessoa que começa a modificar a vida por conta das palavras que a gente escreveu, simplesmente isso já vale tudo que você achou que não aguentaria enfrentar, porque a gente aguenta. E quanto mais a gente se dispõe a ajudar, a compartilhar, a colaborar com o outro, mais a gente prospera, mais a gente muda, mais a gente cresce também. Então, Jana, gratidão por tudo isso. Adorei a live. Uma ótima noite para todo mundo que entrou. Eu agradeço por vocês estarem aqui com a gente, por terem participado, por terem comentado. Algumas coisas eu ainda consegui comentar, outras não, porque às vezes eram muitas coisas, eu não conseguia acompanhar tudo. Mas assim, eu espero que de fato a gente tenha contribuído com vocês, para vocês perceberem que a ansiedade não é uma doença, mas sim é uma oportunidade de mudança, que é uma alavanca para a gente encontrar os nossos
os nossos sonhos, os nossos desejos mais reprimidos. Desse jeito. Ai, arrasou. É isso daí mesmo. E às vezes a gente acha que o que a gente está passando não ajuda o outro. Às vezes a sua experiência de vida pode ajudar outra pessoa, né? Então, Sim. assim, vamos se permitir ajudar outras pessoas, porque às vezes você acha assim, não tem de nada demais na minha vida para ajudar outra pessoa, mas às vezes tem, porque às vezes você já passou por alguma coisa que aquela pessoa está tendo mais dificuldade que você. Então você pode contribuir de alguma forma, né? Então, assim, agradeço, amei a nossa live, é muito gostoso conversar com você. A sua energia é uma energia maravilhosa, que se deixasse aqui a gente ia ficar até tarde. Agora que eu tô olhando a hora, eu falei, já são 9h17, nós começamos 7h30, gente. O Instagram nem me derrubou. Olha a felicidade da amiga aqui. Então, muito obrigada por todas as pessoas que passaram, que comentaram. Eu vi que algumas pessoas estavam falando que teve dificuldade de dizer não. Se depois quiser vir conversar com a gente no PV, que pode vir falar comigo ou Caiane. E essa live, gente, vai ficar gravada. Então, quem não conseguiu pegar do início, depois volta lá, que já me ajuda também, tá? Ajuda a amiguinha. Eu vou compartilhar, que eu vou marcar a Iane também, porque aí você consegue postar na sua rede social, Iane. Ótimo, Jana. Vou marcar você lá. E aí, quem quiser, gente, procure a gente, quiser saber mais um pouco. Que esse é um assunto, assim, que a gente adora falar, né? Então, assim, muito feliz com todos que passaram aqui. Muito obrigado. E até um próximo encontro aí, ó. A gente, qualquer hora a gente marca aí outra live. Outra, vai ser um prazer, Jana. Gente, beijo. E depois a gente vai marcar uma para você falar dos seus livros, viu? Né, mulher? Deixa aí que tá vindo aí um fresquinho aí. Vai ser em físico esse. Os outros dois só são em e-book. Vai sair um em físico aí. Vai no forninho aí. Que só foi destravar, ó. Virou uma máquina de produção, tá vendo? Parabéns. É isso mesmo, né? A gente tem que desafiar. Bora pra frente. Se eu não desafiar, como diz, não, eu já tenho. Como é que eu vou saber se não deu certo se eu não tentar? Bora tentar, filha. Jogar pro universo e ver o que acontece. Bom, gente, obrigado, viu? Boa noite. Beijo, beijo, beijo pra vocês. E vou deixar gravado aqui. Tchau. Tchau.